por Steven Novella, publicado na Neurologica. É divertido encontrar um exemplo tão maravilhoso de pura pseudociência. Vamos desconstruir este aqui. Field Effects of Consciousness and Reduction in US Urban Murder Rates, Evaluation of a Prospective Quasi-Experimente Efeitos de Campo de Consciência e Redução nas Taxas de Homicídio Urbano no UA. Avaliação de um quasi-experimento em perspectiva, na tradução livre. Este estudo vem da Universidade Internacional Marise. A ideia aqui, que, sejamos claros, é um princípio da fé religiosa, não uma teoria científica, é que a consciência é um campo e que existe um campo universal de consciência do qual todos fazemos parte. Quando os indivíduos se envolvem na meditação transcendental Mato Grosso, eles não estão apenas afetando sua própria consciência, eles estão afetando todo o campo. Somos uma plataforma dedicada ao conhecimento que só poderá continuar a existir graças à sua comunidade de apoiadores. Saiba como ajudar. O objetivo deste e de outros estudos similares de EMT é confirmar a crença. Eles não estão testando a crença de que se um número suficiente de pessoas colocar boas vibrações no campo universal da consciência, a sociedade em geral se beneficiará. Quantos são suficientes? Bem, aparentemente eles têm uma resposta para isso. É a raiz quadrada de 1% da população. Por quê? Porque é matemática. Esse é um excelente exemplo de pseudociência, tendo a fantasia da ciência sem a verdadeira essência da ciência. Olha, eles usam números e tudo. Aparentemente, não há uma relação dose-efeito, há um efeito de limiar e, quando você ultrapassa o limiar mágico, o efeito é ativado. Esse limiar tem uma fórmula matemática simples, a raiz quadrada de 1%. Não há uma razão teórica estabelecida para isso, mas parece bom, tendo mais em comum com um ritual mágico do que com um processo científico. Isto é o que eles afirmam ter feito no experimento, rastrear a taxa de homicídios nas 206 maiores cidades dos Estados Unidos onde as estatísticas de homicídios do FBI estavam disponíveis. Eles então compararam o período de referência de 2002 a 2006 com o período de intervenção de 2007 a 2010. O período de intervenção foi quando o grupo de meditação transcendental do programa de AMT-CDIS excedeu 1.725 participantes a partir de janeiro de 2007. Então, eles afirmam que as taxas de homicídio estavam aumentando e quando o participante número 1725 porque 1724 não era suficiente, se inscreveu, a taxa começou a cair. O que é realmente engraçado são as bobagens frequencistas flagrantes que eles falam no comunicado à imprensa. Eles afirmam. Eles calcularam que a probabilidade de que a tendência reduzida nas taxas de homicídio pudesse ser simplesmente devido ao acaso era de 1 em 10 milhões de milhões. Então, eles acham que a probabilidade de que a taxa de homicídios diminuiu de 2007 a 2010 foi de 1 em 1 trilhão. Certo? Este estudo só falta escrever Peking na testa e assumir a causalidade de correlação. Os autores devem dar uma olhada no site de correlações espúrias, em inglês. Existem inúmeras tendências em qualquer variável que você queira observar na sociedade, e você poderá encontrar inúmeras correlações se pesquisar. Isso não significa que haja uma relação causal. Se você olhar as estatísticas do FBI, tem havido uma tendência geral de queda nos homicídios desde 1991. Como todas as tendências de longo prazo, é provável que haja altos e baixos em períodos mais curtos. A tendência se estabilizou um pouco no início dos anos 2000 e, em seguida, retomou a tendência de queda anterior. Não há consenso sobre o que está causando essa tendência de queda nos crimes e homicídios nos últimos 25 anos. Nenhum fator social explica a tendência. É por isso que também é risível que os autores do estudo afirmem que nenhum outro fator explica a queda nos homicídios durante o período de estudo, como se isso corroborasse sua hipótese de MT. Este estudo, e outros estudos semelhantes apregoados pelos autores, é totalmente inútil. Eles estão simplesmente recebendo o crédito pelas tendências gerais da sociedade. A AMT existe desde 1950 e se tornou popular nos Estados Unidos na década de 1970. Apesar da popularidade da AMT, a década de 1970 foi o início de um aumento histórico de 2 décadas nas taxas de crime e homicídio. Eles também deveriam levar o crédito por isso. É interessante que os autores chamem seu estudo de quase-experimento, o que é uma espécie de admissão de que não é um experimento real. Não há controle real. Eles não podem controlar quantas pessoas estão praticando a AMT a qualquer momento,
Então, como eles sabem que seu número mágico 1725 é confiável? Isso é como estudos de oração. Como você sabe que pessoas que não fazem parte do estudo não estão orando pelo assunto? Além disso, como eles definem sociedade? O Canadá conta. O campo da consciência universal obedece às fronteiras políticas. Devem incluir a população do Canadá em sua raiz quadrada de cálculo de 1% ou incluir estatísticas de crimes canadenses, que não seguiram a mesma tendência. E o México? O idioma é importante. Talvez eles possam usar o leste e o oeste do Mississippi como forma de controle. Ou que tal eles irem de estado por estado? Esse é o problema de estudar magia. Não existem regras reais. Isso eleva o Peking a um novo nível, porque você pode criar arbitrariamente quaisquer variáveis ou limites que desejar. Essencialmente, tudo o que eles estão fazendo neste e nos outros estudos que promovem é escolher tendências favoráveis. Em seguida, eles fazem estatísticas frequencistas inúteis para fazer com que pareça estatisticamente significativo, mas estão analisando os números como se fosse um experimento limpo e não apenas observando as tendências sociais. Em última análise, os números não significam nada porque não existe um grupo de controle real. Aplicar números à magia não a torna a ciência. Existem planetas curiosos além dos limites do sistema solar, como alguns tão próximos de suas estrelas que seus oceanos são possivelmente formados por lava. Um desses mundos extremos foi objeto de um estudo recente. Cientistas de instituições variadas realizaram um estudo em que preveem as condições de um exoplaneta tão estranho que as rochas evaporam e ventos supersônicos sopram. O exoplaneta em questão é o K241b, descoberto originalmente em 2017. O planeta tem órbita tão próxima da estrela que ele completa algumas voltas em torno dela a cada dia terrestre, sempre com a mesma superfície voltada para a estrela. Nisso, o lado noturno do planeta tem temperatura abaixo dos menos 200 graus Celsius, enquanto o lado iluminado chega aos 3.000 graus Celsius, temperatura alta o suficiente para derreter e vaporizar rochas. Além de não ser nada hospitaleiro, a superfície, oceano e atmosfera do planeta podem ser feitos de rochas. Essa representação do planeta e sua estrela mostra as rochas derretidas evaporando para a atmosfera na região mais próxima da estrela. Imagem, reprodução, Julie Rossi, Mac Geographic Design and Jet Images. O K241b já foi estudado pelos telescópios espaciais Kepler e Spitzer, ambos da NASA, e as características intrigantes de sua atmosfera o tornaram um bom objeto para estudos. Assim, os pesquisadores começaram com dados já determinados, e adotaram algumas características para tentar entender como seria a superfície do planeta. Por ter mais de metade da superfície sempre recebendo luz, esse calor constante poderia significar um oceano de magma bem abaixo da superfície. Depois, eles modelaram a atmosfera do planeta com base nos 3 ingredientes principais comuns na crosta dos planetas rochosos. Nos 3 cenários, a atmosfera teria ventos com velocidade acima de 1,75 km/s. Já nas áreas atmosféricas mais frias, as rochas gasosas poderiam se resfriar para voltarem à superfície como precipitação. Se a atmosfera tiver bastante sílica ou monóxido de silício, é possível que essa precipitação caia no oceano de magma. Por outro lado, se o componente principal for o sódio, é possível que volte em estado sólido para os oceanos assim como as geleiras fazem na Terra. A atmosfera de vapor de rochas segue um ciclo parecido com o da água, de modo que o vapor mineral é varrido para o lado noturno por ventos supersônicos e, depois, chove de volta para a superfície em um oceano de magma. As correntes fluem de volta para o lado diurno do planeta e, lá, repetem esse ciclo instável. Todos os planetas rochosos, incluindo a Terra, começaram como mundos derretidos, e logo se esfriaram e solidificaram, explica Nicolas Cohen, cientista planetário da McGill University e coautor do estudo. Os planetas de lava nos dão uma rara oportunidade de observar essa etapa da evolução planetária. Agora, o próximo passo será os cientistas confirmarem se estas previsões estão corretas. A equipe já tem os dados do telescópio Spitzer, que permite uma primeira observação do lado iluminado e escuro do exoplaneta, mas dados mais sólidos deverão vir com o lançamento do telescópio espacial James Webb, que deverá ocorrer em 2021. O artigo com os resultados do estudo foi publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
O extenso buraco de ozônio presente na Antártica atingiu seu maior tamanho, 24,8 milhões de quilômetros quadrados. Segundo a NOAA e a NASA, o tempo frio e fortes ventos sustentaram a formação desse buraco, que deve persistir até novembro. O buraco em 2020. O extenso buraco de ozônio na Antártica chegou a atingir a área equivalente a 3 vezes o tamanho dos Estados Unidos. Assim, as pesquisas demonstraram que foi expelido quase todo o ozônio presente na altura da estratosfera sobre o Polo Sul. Este ano será registrado como que atingiu o 12º maior buraco de ozônio por área em 40 anos. Por outro lado, 2020 foi conceituado pelos cientistas como o ano com a menor quantidade de ozônio em 33 anos. Segundo Paul Newman, cientista de ciências da Terra no Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, desde o ano 2000 a quantidade de cloro e bromo diminuíram cerca de 16% na estratosfera antártica. Dessa forma, a diminuição dos níveis dessas substâncias, controlados pelo Protocolo de Montreal, auxiliaram que os resultados desse ano não fossem ainda piores se continuassem com a mesma quantidade de emissões nas mesmas condições climáticas. Paul declarou que temos um longo caminho a percorrer, mas essa melhoria fez uma grande diferença este ano. O buraco teria sido cerca de 1 milhão de milhas quadradas maior se ainda houvesse tanto cloro na estratosfera quanto havia em 2000. Em 2020 o buraco de ozônio é 12ª maior. NASA Ozônio Attica Timmerman. Você sabe o que é o buraco de ozônio e qual sua importância? O ozônio nada mais é que uma molécula composta por 3 átomos de oxigênio que reage facilmente com outras substâncias químicas. Então, quando o ozônio está próximo da superfície da Terra, ele pode ser maligno para a saúde humana. Neste caso, ele se forma por reações entre os raios de sol e partículas de poluição. No entanto, acima da superfície da Terra, na estratosfera, o ozônio forma uma camada, a qual protege o planeta das radiações ultravioletas. Se não houver a camada de ozônio, os raios solares incidem diretamente na Terra, aumentando a temperatura e podendo causar alguns danos para o ser humano e o ambiente, como catarata, câncer de pele, supressão do sistema imunológico e danos ao plâncton e às plantas. Substâncias utilizadas pelo ser humano que contêm formas ativas de cloro e bromo se decompõem em partículas de nuvens formadas pelas camadas frias da estratosfera, causando reações químicas que quebram as ligações do ozônio e destroem suas moléculas. Em locais com temperaturas maiores não há muitas nuvens estratosféricas polares, por isso a destruição da camada de ozônio é menor. Dessa forma, o buraco da camada de ozônio se forma mais intensamente na região da Antártica. No final do inverno até a primavera do hemisfério sul, os raios solares retornam e começam a ocorrer as reações químicas que causam a quebra das moléculas de ozônio. A medição do ozônio. A NASA e NOAA que fazem as verificações e medições da quantidade de ozônio e o crescimento do buraco no planeta. As agências utilizam 3 métodos para fazer o monitoramento anual: satélite Aura da NASA, satélite NASA-NOAA e satélite polar NOAA-20. Além disso, a NOAA verifica a espessura da camada e a destruição de ozônio de dentro do buraco através de balões meteorológicos com sondas de medição. Neste ano, as medições de ozônio acusaram valores diários baixos sobre a Antártica. Dia 1º de outubro, a NOAA registrou o valor de 104 unidades Dobson e a NASA de 94 unidades Dobson em 6 de outubro. No final de outubro, os valores de ozônio atingiram níveis incríveis. De acordo com Brian Johnson, cientista do Laboratório do Monitoramento Global da NOAA, é o mais perto de zero que dá para se medir. O mais importante é que a quantidade de ozônio em setembro diminuiu comparando com o ano 2000, pois temos menos cloro na atmosfera. Os analistas observam a estratosfera onde há maior diminuição, entre 12 e 20 km de altitude. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.